Bem, vamos iniciar a aula. Hoje a aula vai ser prática às 4 horas. Pelo que vamos resolver o dia prático 5 e dia prático 6. Dia prático 5 tem inicialmente aqui uns exercícios para resolver sobre as expressões booleanas, portanto, as expressões ou funções booleanas. Portanto, uma expressão booleana é uma expressão que devolve verdadeiro ou falso. Uma função booleana é uma função que devolve verdadeiro ou falso. Para isso, o guia inicialmente pede para resolver 3 exercícios deste endereço e depois mais 3 exercícios aqui deste endereço. Primeiro endereço desta página contém aqui muitos exercícios sobre as expressões e funções booleanas. Escolhi um exercício aleatório. Dados 2 números inteiros, devolver verdade se um número é negativo e um número é positivo. Exceto se o parâmetro negativo é verdade, então devolver verdade só se ambos os parâmetros são negativos. Portanto, a ideia é programar aqui esta função. Depois de programar a função, por exemplo, imaginemos que a função seria isto, return true. Portanto, certamente que é algo mais complicado. Se fosse isto, fazia-se show Ora bem, os testes passaram todos, apesar de não estar realmente a resolver o problema. Okay, mas a ideia é resolver este problema. Isto foi sorte, isto foi sorte. Portanto, a ideia é resolver este problema. Dados 2 números inteiros, resolver verdade se um é negativo e outro é positivo. Portanto, esta é uma condição. Tentar olhar para os 2 números inteiros, verificar se os 2 números, se há um que é positivo e outro é negativo. Agora, se o terceiro parâmetro, se este terceiro parâmetro for verdade, portanto, se o terceiro parâmetro for verdade, devolve-se verdade caso ambos os valores sejam negativos. Portanto, sempre que temos as expressões, eu posso resolver esta primeira. Sempre que temos as expressões cujo resultado é um valor booleano, então temos que utilizar operadores cujo resultado dê um valor verdadeiro ou falso. Por exemplo, posso fazer uma coisa do género, return, para verificar se o A é menor que 0 ou B maior que 0.
Ele aqui não está a mostrar o resultado. Portanto, a ideia era obter aqui falso, indicando que ele vai efetuar um conjunto de testes e depois mostra o resultado a dizer se a função passa ou não nesses testes. Portanto, essa lógica eu vou aqui pegar no anterior, pegar aqui, por exemplo, no primeiro. Ora, o parâmetro weekday, portanto, este parâmetro, portanto, ambos os parâmetros são valores booleanos, a função devolve um valor booleano. Portanto, o parâmetro weekday é verdade se estivermos num dia da semana. E o parâmetro a vacation de férias é verdade se estivermos num dia de férias. Nós dormimos se não for um dia da semana ou se estivermos em férias. Portanto, devolver verdade se estivermos a dormir. Só experimentar a ver se isto funciona. Return false, por exemplo. Ora bem, ele não está. Portanto, isto não está a funcionar, mas podemos utilizar o BlueJ e programar isto. Pegando no BlueJ, no projeto. Resolução guia prático 5. Nova classe. Pode ser um ACM Console Program. Nome da classe, expressões booleanas, Boolean Expressions. Estou a apagar isto que anda aqui a mais. Portanto, aqui o que se pretende é chamar estes testes. Isto tem que dar uns verdadeiros e outros falsos. Então, temos aqui o valor que tem que dar cada um deles. E depois vamos copiar daqui a função a verificar se isto está ou não a funcionar. A função a implementar é esta.
Bem, aqui podemos utilizar a função assert para verificar se só aqui experimentar assert false, a ver se isto falha aqui. Assert false, formatar, close e executar isto. Ora bem, sempre que se utilizar esta função assert, a ideia de utilizar esta função assert é validar as condições que têm que ser sempre verdadeiras, as asserções, as condições têm que ser sempre verdadeiras quando, por exemplo, um método inicia. Portanto, quando um método inicia, há certas condições que têm que ser verdadeiras. Por exemplo, podemos olhar para os parâmetros e, de acordo com os parâmetros, podemos validar, por exemplo, se estivermos a implementar a função raiz quadrada, o valor que vamos calcular tem que ser um valor maior ou igual a 0. Portanto, podemos colocar essa informação aqui na função assert para obrigar a que isso tenha que ocorrer. Portanto, que o valor tem que ser maior ou igual a 0. Se for menor que 0, portanto, a função para a execução e o programa não avança. Portanto, isto está a funcionar. Se está a funcionar, então podemos utilizar aqui a função assert. Portanto, isto tem que ser igual a true. O segundo tem que ser igual a false. E o terceiro também tem que dar true. Portanto, se alguma das condições falhar, o programa para a execução. Eu vou aqui só apanhar a descrição do que faz o método e colocar aqui em comentário. Ora bem, portanto, a função tem que devolver se a pessoa está ou não a dormir. E a questão é, portanto, a pessoa está a dormir se não for um dia da semana. Portanto, uma solução é devolver verdade se dia da semana igual a false. Portanto, se não é um dia da semana, portanto, a pessoa está a dormir se não é um dia da semana.
Portanto, se o dia da semana é igual a falso, quer dizer que a pessoa pode estar a dormir. Ou é as duas barras verticais. Ou se a pessoa está de férias. Portanto, se a pessoa está de férias também pode estar a dormir. Ou se a pessoa estar de férias ser igual a true. Ora bem, vamos verificar as condições que temos aqui para o teste. Portanto, chamar a função indicando que não é um dia da semana, e que a pessoa não está de férias. Portanto, em princípio é fim de semana. Portanto, é fim de semana e a pessoa não está de férias. Portanto, se o primeiro parâmetro é falso, quer dizer que não é dia da semana. Se não é dia da semana, quer dizer que a pessoa pode estar a dormir. Então estamos aqui a comparar, a verificar se o primeiro parâmetro é igual a falso. Isto é verdade. O primeiro parâmetro é falso. Isto é verdade, o primeiro parâmetro é falso. Ora bem, se o primeiro parâmetro é falso, quando temos o ou de duas condições, desde que uma seja verdadeira, o resultado é verdadeiro. Portanto, weekday igual a falso, isto é verdade. Temos aqui um falso aqui. Portanto, isto é verdade, quer dizer que o resultado disto é verdade, independente do que é a segunda parte. Portanto, isto vai dar verdade para aqui o primeiro teste. Portanto, e eu estou a olhar só aqui para a primeira parte. Ora, se eu olhar para a segunda parte, ora, a pessoa está de férias, mas aqui é falso. Aqui estamos a verificar se a pessoa está de férias é igual a true. Portanto, isto é falso. Mas falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Daí este resultado. Segundo teste. Portanto, o primeiro parâmetro é verdade. Quer dizer que é um dia de trabalho. Ora bem, se é um dia de trabalho igual a falso, isto vai dar falso, porque recebemos ali um verdadeiro. E agora vamos ver aqui a segunda parte. A pessoa está de férias também é falso. Portanto, falso ou falso, isto tem que dar falso. Daí temos este resultado falso. Então vamos ver outra vez. Portanto, isto é um dia de trabalho. Weekday é igual a true, portanto é um dia de trabalho. Então estamos a ver, portanto a pessoa está a dormir se não for um dia de trabalho. Mas como é um dia de trabalho, quer dizer que a pessoa não pode estar a dormir. A pessoa não pode estar a dormir e a pessoa não está de férias. Por aqui, o valor que entra é um falso, a pessoa está de férias. Portanto, como a pessoa não pode estar de férias, o resultado falso ou falso tem que dar falso. Vamos ver o último teste. Portanto, é um dia de trabalho, é falso. Portanto, o que entra é um falso. Falso igual a falso, isto dá verdade. Portanto, quer dizer que o resultado vai ser verdade independente do que vier a seguir. E agora, a pessoa está de férias, é verdade. Portanto, verdade igual a verdade também dá verdade. Portanto, isto dá verdade ou verdade que dá verdade.
Compilar. Vamos executar isto. Ele escreveu ali a frase final, quer dizer que executou tudo, passou os testes todos. Dúvidas? Uhum. Aí vamos então resolver a questão seguinte. Bem, teste seguinte. Vamos lá para o teste seguinte. Next. Bem, temos dois macacos, A e B. Portanto, A e B são dois macacos. E os parâmetros A smile e B smile indicam se os macacos estão ou não a sorrir. Bem, nós estamos com problemas se ambos os macacos estiverem a sorrir ou se nenhum dos macacos estiver a sorrir. Portanto, devolver verdade se estamos com problemas. Existem dois macacos A e B, e a função recebe dois parâmetros, A smile, B smile, indicando se os macacos estão ou não a sorrir. Portanto, estamos com problemas se ambos os macacos estiverem a sorrir ou se nenhum dos macacos estiver a sorrir.
Ora bem, eu vou fazer igual, portanto vou utilizar aqui o mesmo esquema, já que a página não está a funcionar, eu vou só aqui até verificar num outro browser. Esse é o problema do browser, que geralmente isto é que está a funcionar. Sim, aqui não está a funcionar. Portanto, eu coloquei aqui return true, ele deu aqui o resultado, ele fez aqui os testes, ele aqui umas contas que falharam. Está bem? Neste browser está a funcionar, porque é que neste não está? Vamos lá mostrar isto. Tamanho grande, return true. Go. Aparece enrolado, professor. Sim, aparece muito aqui escondido, aparece. O problema é que eu estava aqui assim escondido. É o resultado. Eu sabia que isto aparecia aqui alguns. Está a ver aqui escondido o resultado. Ok, mas também como já fizemos isto, um exemplo, no BlueJ podemos também agora fazer este segundo exemplo no BlueJ e depois os outros podem fazer aqui no browser. Vamos então aqui ao BlueJ. Então todos os testes passaram. Vamos aqui ao segundo exemplo. Portanto, aqui a ideia é indicar se o macaco está ou não. Se os macacos estão. Se nós estamos ou não com problemas em relação aos macacos. Portanto, os testes será se ambos os macacos estiverem a sorrir, o resultado tem que ser true, quer dizer que estamos com problemas. Se ambos os macacos não estiverem a sorrir, também estamos com problemas. E só não há problemas se um deles estiver a sorrir e o outro não. Ok, agora falta só criar a função. E vamos criar aqui a função. Portanto, o texto podem ir buscar à página, não estar a ficar aqui este texto sobre o que é que faz a função.
Tá bem. Qual é a solução? Portanto, a função é devolver a verdade se estivermos com problemas. A pessoa está com problemas se os dois macacos estiverem a sorrir ou se nenhum dos macacos estiver a sorrir. Guia prático 5. Portanto, hoje a aula é para resolver a guia prático 5 e a guia prático 6. Então, agora falta implementar aqui a função. Portanto, o retorno chega. Ok, ideias do que programar. Returning a smile through e a smile through ou Sim. os dois falsos. Isto igual a true ou smile igual a true. Sim? Fiz foi com o comercial, não sei se estava a fazer. O I comercial? É assim, o I comercial é o I. Portanto, é uma coisa e outra. Portanto, tem que acontecer ao mesmo tempo. Sim. Isto é o ou. Sim, exatamente. Sim. E depois ou os dois falsos. Ou os dois falsos. Portanto, isto, então nesse caso tem que colocar parênteses aqui. Parênteses aqui. Ou Ou os dois falsos. Sim. Sim, porque esta caixa. Para fazer um parênteses, começa por aí. Fazer controle ao fazer. Não, temos de chamar aqui ao lado. portanto, estamos com problemas se ambos os macacos estiverem a sorrir, que é este aqui, ou ambos os macacos não estiverem a sorrir. Portanto, isso estamos com problemas. Vamos executar. Falta o primo. Portanto, passaram todos, esquecer que está correto. Ora bem, alguém tem uma solução mais simples? Mais simples. Sim. Mais simples. Uhum. A limitação de uma condição do
uma semana ou outra, e da semana Bem, sim, assim, podemos pensar ao contrário. Portanto, nós aqui estamos a pensar quando é que ele tem problemas. Então podemos pensar ao contrário, que é quando é que ele não tem problemas. E depois nega-se portanto, esta condição. Então, uma solução será essa. Sabe? Pensas ao contrário e depois nega-se o resultado. Ora bem, outra solução, olhando aqui para o caso positivo, que é quando temos problemas, que é nós temos problemas quando ambas as variáveis forem verdadeiras ou ambas as variáveis forem falsas. Isto é, quando ambas as variáveis forem iguais. Portanto, temos problemas se as variáveis forem iguais. Seja verdadeiro ou seja falso, temos problemas. Portanto, isso quer dizer que Quando A e smiley for diferentes de smiley, está ok. uma solução mais simples é fazer Pois é isso, aqui return A e smiley diferente de smiley. isto igual a B smiley. Então, se é igual, não pode ser. Se é igual, estamos com problemas, vou Bom, verdade. estamos com problemas já. Sim, se é igual, estamos com problemas independente se é falso ou se é verdadeiro. E lá? É sempre mais complicado. Isto só comprova o que é que... Ok. É sempre mais complicado. Porquê? É só fazer isso, nunca É só verificar se as variáveis são iguais. Iguais. Se forem iguais, portanto, quem tem são os verdadeiros e os falsos. Isto é um pouco. Ih, eu também sei. Isso é estudado. Sabe que eu quero ser aquela ação do Rogério, encontrar aquele logo do Rogério. Dá para alterar, dá para fazer o que quiseres. Vai tentar pôr isso. Tirar esse para ajudar, só que não. Deixa eu ver isso. Ah, bem, executar isto tem que dar o mesmo resultado. Executar dá o mesmo resultado, passou todos os testes. Sim. Vamos a um outro exemplo. Há dúvidas aqui? Não, foi uma classe que deriva de console program. Isto foi só por causa de ter aqui o print line. Portanto, só por causa de ter o print line é que eu criei uma classe a estender o console program. O que ele explicou automaticamente. Os da ACM, portanto aqui só é necessário o program, isto é necessário, import ACM program. Em princípio é necessário só isto. Já. Vamos a resolver isto utilizando a negação. Então vamos ver quando é que os macacos não estão com problemas e depois nega-se esse resultado. Portanto, outra solução era esta. Vamos à procura de uma terceira solução. Portanto, os macacos não têm problemas se um deles for verdadeiro e se o outro for falso. Portanto, se eles forem diferentes. Portanto, não há problemas se o primeiro for diferente do segundo. Independente de qual é o valor. Portanto, isto é quando não há problemas. A função devolve quando há problemas. Então, é uma questão de devolver a negação deste resultado. Portanto, devolver a negação deste resultado. Portanto, aqui internamente estamos a verificar quando é que não há problemas. Não há problemas se os valores forem diferentes.
como queremos o inverso. Esse ponto é o quê? Portanto, isto é diferente de... E isto é a negação do valor verdadeiro ou falso. Pode ser o que Ou seja, ou exclamação, né? A exclamação não serve como negação? Espera aí, há um pedaço que está mal. O que é que está mal aqui? O que é que significa? Negação. É o não está aceitando ali o que Quantas estás a ver se eles são diferentes? como negação lá, uma Sim. exclamação vai ser assim. Se eles são iguais. Operador... Diferentes, são iguais. Ou seja, são iguais. E o devolves os iguais. O que diz não assim é que igual. Agora é função. Vamos aqui experimentar. Então chega aqui. Código pede. True da verdade. True. Falso. A negação é ponto de exclamação. Gostava que era o til, ponto de exclamação. Também é, só que no Sim. caso não sei. É assim, é no nosso linguagem de programação. É uma matemática. Sim. O jovem Portanto, negar o resultado, a condição é esta. Os valores serem diferentes. É muito bom. Ok. Portanto, o ponto da exclamação, não é o til, o til é a negação bit a bit. Portanto, vai aos bits todos e troca os bits todos. Bem, podemos avançar. Próximo exemplo. Ora bem, dados dois valores, dois números inteiros, devolver a sua soma. A não ser que os dois valores sejam os mesmos, e nesse caso devolver o dobro da sua soma. Está dado dois números inteiros, devolver a soma dos números inteiros. A não ser que os dois valores sejam os mesmos, ou sejam iguais, e nesse caso devolve-se a soma, o dobro da soma dos dois números. Portanto, dado dois números inteiros, A e B, portanto a função recebe dois números inteiros e vai devolver a soma desses números. Devolver a soma aos dois. Mas se os dois números forem iguais, devolve o dobro da soma. 6, 2 mais 2, 4, ele devolve 8. Sim, é este exemplo aqui sim. Mas eu posso estar utilizando o tipo isso aí, não? Sim, então agora aqui já a gente sabe utilizar ifs. Eu estou em dúvida. 50 milhões de É isso? Portanto, aqui a questão é verificar se os dois números forem iguais. Se forem iguais, devolve-se o dobro da soma. Caso contrário, devolve-se só a soma dos números. Portanto, retorna. Eu vou utilizar o operador ternário. Operador ternário. É o que eu vou utilizar. Operador ternário. Ternário.
Aí vamos aqui ver um exemplo. Imagina que eu tenho isto, se Não pode ser maior que você. não é para vocês verem, para me verem bem então. Mas é preciso. Lá atrás não é de Dois da Sim. lâmpada. É que aqui vocês veem bem lá atrás, nem por isso. Isso já não. Tem que dar os valores ali ao. Olha, imaginem este exemplo. Um exemplo básico, se portanto, inicialmente cria-se duas variáveis, o x com o valor 10 e y com o valor 0. Depois temos um if, se o x for igual a 10, então o y é o dobro do x. Caso contrário, o y é 4 vezes o x. Olha, como é que isso faz? Utilizando o operador ternário é o y toma o valor de. Portanto, agora eu vou escrever isto tudo só numa linha. O y toma o valor de. Mas porquê é que o Y é 4 vezes? Isto é um exemplo aleatório. Isto é um exemplo aleatório. Isto é um exemplo aleatório. Portanto, agora, parênteses, vamos colocar a condição. A condição é esta aqui. O x ser ou não igual a 10. Esta condição. Colocar um ponto de interrogação. E agora, se isto for verdade, vamos colocar aqui o resultado. Depois colocamos os dois pontinhos, depois coloca-se o resultado no caso disto é falso. Portanto, se isto for verdade, o resultado é este. Caso contrário, dois pontinhos, o resultado é este. Vou colocar aqui os dois pontinhos por baixo no ponto de interrogação. Caso contrário, o resultado é este. E temos aquilo tudo numa única linha. Portanto, o operador ternário, porquê? Porque portanto, o operador é aqui o ponto de interrogação e os dois pontos. Isto tem três termos. A condição. Se isto for verdade, o resultado é este. Se isto for falso, o resultado é este. Portanto, o operador ternário é equivalente a este if que temos aqui. Então fica só uma sintaxe mais compacta. Isso, ou seja, isso está aí em baixo, a maneira de escrever. Portanto, sim, portanto, isto é a mesma coisa do que está aqui assim. É a mesma coisa que isto. Podemos agora utilizar o operador ternário então para resolver o problema. O problema do método que devolve ou a soma dos números ou o dobro da soma.
Nós temos que fazer com isso? Ou com É assim, podem usar um if ou então podem usar o operador ternário. Portanto, eu posso mostrar as duas soluções. Imitação de macaco. Hoje é um macaco de imitação. Não é uma imitação de macaco. Fora. Bem, vamos então resolver a questão. Podemos começar com os ifs. Então, a primeira coisa que devemos verificar é se os valores são ou não iguais. Se o A for igual ao B, portanto, se esses parâmetros forem iguais, então retorna A mais B. Caso contrário, else. Não, desculpa, professor, não é A mais B, é o dobro. Também pode ser. Espera, se eles forem não, se for diferente. Ok, assim. Sim. Então, coloquei o diferente. Portanto, se forem diferentes, devolves o A mais B. Se forem iguais, então devolves o dobro 2 vezes a soma disto. Ora bem, go. Ele erra em 2. Ou melhor, ele erra em vários. E passa tudo. Vamos explicar professor, no código. Portanto, se o A for diferente do B, devolve a soma dos números. Caso contrário, portanto, se for igual, devolve o dobro da soma. Significa A ponto de exclamação. Portanto, isto aqui assim é diferente, a sinal é diferente. A ponta de exclamação igual, a sinal é diferente. Nunca falha. Isto o operador
Operador diferente. Marca nada, não já foi. Ora bem, como é que se pode implementar isto utilizando o operador que vimos até agora, o operador ternário? Portanto, return. Portanto, utilizando o operador ternário, fica return. Agora coloca-se a condição. Condição, por exemplo, se o A é diferente do B, se isto for verdade, o resultado é o A mais B. Caso contrário, o resultado é 2 vezes o A mais B. E temos isto numa única linha. Portanto, utilizando o operador ternário, isto dá uma única linha. Portanto, return, temos aqui a condição, se isto for verdade, o resultado é este, o resultado é este até aqui, se for falso, o resultado é este. Ora bem, go, vamos ver se isto passa tudo. Ok, ele deu aqui erro a dizer que este código nunca é executado. Vai dizer por causa dos itens abaixo? Sim, tens que colocar isto em comentário. Colocar o resto do código em comentário e executar. Ao invés de ele não aparece lá nenhum, eu vou tirar daqui, go. A ver se agora temos aqui o resultado. Olha para o computador do seu. Não está escondido aí? Está escondido lá. Estava aqui escondido. Ok. Sim, passou tudo. Portanto, uma solução ou outra é válida. É diferente? Sim. Sim. Se for diferente, fosse mal. Sim. Há dúvidas até aqui? Então executem agora e implementem a próxima função. A próxima eu não implemento, fica para vocês. Portanto, implementem a próxima função. Eu vou mostrar a próxima função. Next. Próxima função. Dado um valor n, portanto a função recebe só um valor n.
devolver o valor absoluto entre a diferença de n e 21. Exceto devolver o dobro do absoluto da diferença se o n for superior a 21. Portanto, esta função tem que devolver a diferença entre n e 21, portanto o valor absoluto dessa diferença, exceto se o n for superior a 21, portanto nesse caso devolve o dobro da diferença. O que é o valor absoluto? O módulo é devolver o valor sem o sinal. Portanto, quer dizer que devolve-se o valor positivo. Portanto, se o valor for negativo, devolve-se o valor positivo. Já existe uma função para valor absoluto, classe math.abs, devolve o valor absoluto. Vamos ver. O valor absoluto de 35 sem dá 35. O valor absoluto de menos 35 dá 35. Portanto, podem utilizar esta função para devolver o valor absoluto. Portanto, aqui é necessário verificar se o n é superior ou não a 21. Portanto, essa é a primeira questão. Portanto, se o n for superior a 21, devolve-se uma coisa, caso contrário, devolve-se outra. O meu quiz aqui já disse. Portanto, utilizando o if, esta é a estrutura. Se o valor for superior a 21, devolve uma expressão, o resultado de uma expressão. Se for menor que 21, devolve o resultado de outra expressão. Já fiz o meu, posso responder? Aí foi pensar um pouquinho, a ver se os outros, entretanto. Sim. Eu fiz inverso. Sim, é igual.
Vamos ver outra vez o que é o problema. Portanto, se o n for superior a 21, devolve o dobro do absoluto da diferença entre n e 21. Portanto, se for superior a 21, tem que devolver o valor absoluto. Não é o dobro. O valor absoluto do dobro. Eu não usei o leque. Portanto, se o n for superior, portanto, se o n for superior a 21, então vai devolver o dobro do absoluto da diferença. Portanto, se o n for menor que 21, devolve o absoluto da diferença de n e 21. É o n menos 21. É o n menos 21. Depois Portanto, disso, aqui na parte de baixo é simples, é devolver a diferença entre n menos 21. não, aí é o contrário, professor. Aí é 21 menos n. A parte de baixo. A parte de baixo é 21 menos n. A de cima é o n menos 21 vezes 2. Agora está a diferença entre n e 21. A diferença é entre n e 21. Porque o primeiro, se for menor que 21, eu vou estar o n menos o 21, ou seja, vezes o 2. Vou estar dizendo que o n é maior do que 21. Eu vou colocar 23 ou 24, vai ser menos o 21, correto? Multiplicando por 2, a primeira. Sim. E a segunda é só trazer o valor de 21 menos n. 21 menos n. Ok. Então imagina que vamos imaginar que o n é, por exemplo, 10. Não dá para isso. 10, certo? Aqui vou colocar 21 menos n, e aqui vou colocar n menos 21. Não vai dar negativo. Ora bem, 21 menos n dá 11. Não é? Aqui dá 11. Exato. E aqui temos 10 menos 21 que dá menos 11. Menos 11. Portanto, o absoluto vai sempre igual. É porque eu não utilizei o math. Sim. 20 aqui ia dar 11. Vai dar igual? Dá menos 11. Mas só porque eu não utilizei a classe math, Felipe. Eu fiz aqui só mesmo para dar o absoluto acima desses valores. A diferença entre n e 21, portanto, a questão devia ser esta, mas a minha outra é igual. Portanto, isto é isto, aqui assim é o dobro que temos para a diferença. Falta aqui um parênteses. Oi. Sim, e agora está tudo correto.
Pedi pra mim pegar minha conta na Steam. Querem que eu mande uma chave, depois eu não vou pegar nada na conta. Não vou pegar nada não. Só que agora não vai fazer nada aqui. Então, pode pedir a minha conta. Está a funcionar? Bem, para casa tem muitos outros exemplos para resolver. Portanto, o resto fica para casa para depois resolver em casa, praticarem. Bem, vamos só aqui resolver mais um ou dois aqui. Este endereço. Lógico 1. Problemas lógicos. Vou escolher aqui um aleatório, por exemplo, 1 to 10. In 1 to 10. Vamos ver o que é este in 1 to 10. Está dado um número n, devolver true, para devolver verdade, se o n estiver aqui, estiver no intervalo de 1 a 10, inclusive. Portanto, o método devolve verdade se o n for um valor entre 1 e 10, inclusive. Ora bem, o método recebe também aqui um segundo parâmetro, outside mode. Portanto, se o outside mode for true, neste caso vai devolver a verdade se o número é menor ou igual a 1 ou o número é maior ou igual a 10. Portanto, temos aqui uma função que recebe dois parâmetros, o n e outside mode. Não, é assim, mas isto é para vocês praticarem a utilização de expressões lógicas.
Portanto, aqui o que é necessário implementar é necessário olhar para essa variável outside mode. Se o outside mode for falso, só temos que verificar que o n está no intervalo entre 1 e 10. Portanto, no intervalo fechado entre 1 e 10. Se o outside mode for true, então a condição já é diferente. A condição é a função devolve verdade se o número for menor ou igual a 1 ou se for superior a 10. Portanto, maior ou igual a 10. Portanto, aqui a questão é olhar para esse parâmetro outside mode. Esse parâmetro pode ser verdadeiro ou falso. Se for falso, temos que verificar que o n está entre 1 e 10. Entre 1 e 10, inclusive. Portanto, se isto for igual a false, vamos ter aqui um return. Caso contrário, vamos ter um return diferente. Quando outside mode for falso, temos que verificar que o n está no intervalo entre 1 e 10 fechado. Então, neste caso, vamos devolver o resultado da expressão booleana. Portanto, que o n tem que ser maior ou igual a 1 e n menor ou igual a 10. A primeira parte é esta. Se o n for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10, então a função devolve verdade. Que é isso que se pretende. Portanto, n maior ou igual a 1, portanto, isto é um valor verdadeiro ou falso. N menor ou igual a 10, isto é um valor verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso e verdadeiro ou falso vai dar um valor booleano verdadeiro ou falso. Vamos fazer uma coisa dessa. Falou. Estás a dizer que foi isso? Isto? Fazer isso? Vamos não ter não faças não para todos. Não. Na parte do else, o que temos que verificar é se o n é menor ou igual a 1 ou maior e igual a 10. Não pode ser igual.
Nesse caso tem que ser maior ou menor mesmo. Não, Se é um não intervalo tem. de 1 a 10, está dentro desse intervalo de 1 igual a 10 igual, Sim. é true. Para voltar a falso tem que ser menor do que 1 e maior do que 10. Não, mas se for o número 1, o resultado depende de o outside the mode ser verdadeiro ou falso. Se for o número 1. Porque se for o número 1, portanto, se isso for verdadeiro, ele faz aqui maior ou igual a 1. Portanto, vou dar verdadeiro aqui. Mas se isso for verdade, ele aqui também vai fazer a comparação com o número 1. O número 1 também é um intervalo fechado aqui. Portanto, aqui vamos ter dois intervalos. Até posso escrever aqui. O primeiro intervalo que estamos a verificar é se o x, não, o x ali o n está no intervalo fechado 1.1.10. Portanto, isto para o caso de o outside mode ser falso. O negativo estava dizendo que tinha que ser menor do que não igual a 1. O intervalo é de 1 a 10. Mas o professor está dizendo que tem que ter 1 ao meio. Outside mode se igual a false. O outro intervalo que queremos verificar é de menos infinito até 1 ou de 10 a mais infinito. Então, estes são os intervalos que queremos verificar. E só é o que? Infinito? Sim. Este é o infinito. Está só ao contrário. O primeiro é o true e o segundo é o falso. Dentro de 1 a 10 fica true e fora desse parâmetro fica falso. Espera aí, só aqui. Aqui vezes aqui é mais. Aqui é mais compacto. Portanto, primeiro devolve verdade se o n estiver nesse intervalo. A segunda condição é devolver verdade se o número menor ou igual a 1 ou maior ou igual a 10. Portanto, tem que ser isso, menor ou igual a 1 ou o número maior ou igual a 10. Portanto, aqui devolve verdade se o n menor ou igual a 1 ou n maior ou igual a 10. Go, e temos aqui o resultado. Está correto.
Aquelas barras significam o quê? O lógico. Os dois e comerciais é o AND lógico, o ilógico. É fácil. Ora bem, antes de irem ao intervalo, vamos resolver o próximo exercício. E põe. Próximo exercício, next. Near 10. Portanto, perto de 10. Dado um número não negativo, devolver verdade se o número estiver entre 2 Portanto, se o número for um múltiplo de 10. Portanto, se o número ir de 2 of a múltiplo de 10, notar que A resta a divisão por B é o resto da divisão de A por B.
Eu gostava de deixar que era cair também, achava que não. Muito melhor. Sim, não é? Ora, às vezes aqui o problema é perceber o inglês. Às vezes aqui o problema. Sim, esta parte aqui está escrita. Se o número estar dentro de 2 do múltiplo de 10. Sim, eu estava a olhar para os resultados a ver se percebia o que é que realmente eles pretendem. Tem que achar também que conseguir. Sim, sim, e depois eles dizem que apresentam aqui que a porcentagem é resta de divisão. Mas isso. O ganho de vida Ok, vamos avançar para o seguinte aqui. Esta parte aqui. Parece que não se percebe. Dado dois números inteiros, A e B, devolver a sua soma. Contudo, Então esse é outro? é outro, sim. Sim. Não, é que há ali uma parte que não se percebe o que é que realmente eles querem. Ora, e contudo, valores jovens, como eles chamam, valores jovens, no intervalo 13, 19 inclusive, são valores com uma sorte extra. Nesse caso, se ambos os valores forem valores jovens, devolve-se o número 19. Ora bem, às vezes aqui o inglês não ajuda muito, mas aqui em si é fácil perceber o que se pretende. Ora, o que é que se pretende? Dado dois números, pretende devolver a soma dos números. Se ambos os números estiverem neste intervalo 13 a 19, então devolve-se o número 19. Portanto, não, se um dos números estiver nesse intervalo, devolve-se 19. Portanto, não é ambos os números, portanto, se um deles estiver neste intervalo, devolve-se o número 19. Portanto, aqui devolve-se o número 7, que é a soma dos dois. Aqui, como o 13 está aqui neste intervalo, inclusive, devolve-se o número 19. Aqui temos o número 13, devolve-se o número 19. Portanto, se um dos números estiver ali naquele intervalo, devolve 19. Se estiver entre 13 e 19, o resultado é 19. Ok? Podem implementar isto. Portanto, se um dos números estiver no intervalo 13 a 19, o resultado é 19. Se caso contrário, devolve a soma. Já?
Mais sério. Vocês podem implementar isto através de outras funções. Podem criar outras funções, depois chamam as funções. O jogo do Porto hoje é que é de praia que Ora bem, passou tudo. Portanto, a solução é criar uma função que devolve verdade se o número estiver nesse intervalo e depois temos só que verificar se o teu primeiro número está no intervalo ou o segundo número está no intervalo, o resultado é 19. Caso contrário, o resultado é a soma dos parâmetros. Mas o que é que não consegue fazer?